Fala aí, seus torcedores que estão em cima do muro por conta da arbitragem. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. E acabou o jogo agora há pouco entre Vila Nova e Anápolis, o Anápolis jogando em casa. E o time da casa, o Galo da Comarca, venceu o Tigrão por 1 a 0, um gol aos 4 minutos do primeiro tempo. E vamos falar um pouco dessa partida, né, que foi a segunda partida do Vila Nova e do Anápolis pelo Goianão, iniciando aí a segunda rodada, que também teve o jogo entre Iporá e Goianésia, né, nesse mesmo horário, abrindo os trabalhos da segunda rodada do Goianão. Então vamos passar aqui o que aconteceu nesse jogo, falar do lance polêmico e já comentar tudo o que aconteceu nessa partida. Mas antes disso, vai deixando seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho para acompanhar os lançamentos, beleza? Considere se tornar membro do canal. A partir de R$ 1,99 você me ajuda demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui pro YouTube, beleza? Então, sem mais delongas, vamos passar tudo que rolou nessa derrota do Tigrão. Antes de mais nada, vamos tirar logo o elefante branco aí do meio da sala, né? Falar do lance da arbitragem, tá? Não vou enrolar muito com vocês, não, porque eu sei que esse vai ser o lance mais polêmico aí da rodada, né? Que vão discutir a semana inteira, vão comentar. Eu já tive até amigos aí, meu amigo Lince aí, né? Meu parceiro aí do Twitter aí, e também aqui que acompanha aqui o canal, já perguntou se eu não ia falar desse lance que eu comentei lá no Twitter. Inclusive, se você não me segue no Twitter, me siga, o Twitter tá aqui do lado, tá? Me siga lá no Twitter. E aí, galera, vamos lá. Sendo bem sincero, vocês sabem, eu não fico em cima do muro, eu não tenho clubismo quando eu estou fazendo essas análises, sou muito imparcial nesse ponto. E foi nada, tá? O Vila acabou sendo sim prejudicado pela arbitragem, tá? O senhor Eduardo Tomás, que foi o árbitro da partida, enxergou uma falta do Fernandão em cima do zagueiro do Anápolis que eu não vi absolutamente nada. Se você disser assim, mas fez uma carga nas costas do zagueiro, toda dividida de bola dentro da área é basicamente aquilo que acontece, tá? O zagueiro encostando no atacante, é uma disputa de bola, corpo a corpo ali, exige mesmo um contato, eventualmente um dos dois sai vencedor nessa disputa, né? E no caso o Fernandão conseguiu chegar na bola e tocou para trás ali para finalização, né? No gol que foi anulado do Vila Nova no segundo tempo. Então, já tirando isso do caminho, o Vila foi sim prejudicado, tá, pela arbitragem por conta do gol anulado. Claro, vão ter torcedores do Anápolis que vão dizer que foi falta, vão querer especular que foi falta, e assim como também parte da imprensa que vai falar isso. Mas eu estou dando a minha opinião, tá? Não sou dono da verdade. Se você discorda, coloca aqui nos comentários aqui embaixo. Fique à vontade, tá? Com educação eu peço, por gentileza. Mas a minha opinião é que não foi nada, tá? Por que eu tô comentando isso logo de cara? Porque isso foi um lance do segundo tempo, né? Não falei de arbitragem, não falei da escalação, não falei do primeiro tempo, não falei nada. Porque apesar do prejuízo dentro de campo por conta da arbitragem, a derrota do Vila não ficou resumida a isso não, tá? O Vila Nova perdeu por deméritos próprios e principalmente por um mérito positivo do time da casa, o Galo da Comarca. O Anápolis que fez um belíssimo primeiro tempo. Mas eu tô me adiantando. Falei lá do lance, que era importante, mas eu não quero me adiantar falando do primeiro tempo, sem passar primeiro as escalações dos times. Começando pelo time da casa, o Galo da Comarca veio com o Wellerson no gol, nas laterais o Fábio pela direita e o Paulinho pela esquerda, na zaga André e Felipe. No meio, Richelli, aquele Richelli, jogou no Goiás, né, já velho conhecido aqui das torcidas goianas, o Richelli, Léo Carioca e o William no meio. Na frente, Iago, Matheus Lagoa e Gonçalo como centroavante. Já o Vila Nova foi a Anápolis com Denis Júnior no gol, nas laterais Eric e Matheus Pivô, na zaga Matheus Cabral e Anderson Conceição, ali pelo meio o João Lucas e Ralf, né, fazendo ali os dois as volâncias, e o Naninho pelo meio. Na frente, Juan Christian pela direita, Alisson pela esquerda e o Fernandão como centroavante. E aí beleza, galera, começa o primeiro tempo e claramente você vê que o Vila vai apostar nas jogadas de cruzamento buscando o Fernandão, né? Centroavante, centralizado ali de área, né? Alto, finalizador. A ideia é buscar o jogador para tentar encontrá-lo em boa condição de finalização. Cruzamentos pela direita, pela esquerda, principalmente pela esquerda, né? Saindo ali com o Eric, né? Fazendo esses cruzamentos.
Só que de cara, com 4 minutos, você toma um gol e isso mexe muito com o time, tá? E aí eu tenho que dar o mérito para o Anápolis, que fez uma bela jogada numa recomposição de bola. O Iago recebe de costas, vê a progressão pela direita do Fábio, inclusive um excelentíssimo lateral, tá? Os times goianos aí que vão seguir na temporada aí, fiquem de olho, podem aproveitar esse lateral, que eu acho um excelente lateral, inclusive. Recebeu a bola pela direita, avançou em velocidade, cortou o zagueiro e finalizou como poucos atacantes fariam, né? No contrapé do Deni Júnior, abrindo o placar pro Galo da Comarca com 4 minutos de jogo, né? Mas tudo bem, a gente já tinha visto essa deficiência, essa dificuldade na marcação pelas pontas no primeiro jogo, tá? O Vila Nova teve essa dificuldade no começo contra o Goiatuba que até os primeiros 30 minutos ali do primeiro tempo, no jogo anterior, levou um certo perigo, entre aspas, tá? Pode colocar entre aspas isso, ao gol do Vila, porém não conseguia finalizar, mas chegava pelas pontas para tentar um cruzamento, para tentar uma jogada. Ali o Vila mostra uma deficiência, porque o Eric, quando sobe para apoiar no ataque, ele não consegue voltar com velocidade para recompor, e aí a lateral fica com espaços, né? Com esse buraco na cobertura. Tanto é que durante um determinado período, os meias, o João Lucas e o Ralf, tiveram que cobrir a lateral para evitar as subidas do Anápolis, que estava tendo muita facilidade para conseguir esse apoio pela ponta, inclusive depois do gol, tá? O Anápolis no primeiro tempo controlou as ações do jogo, o Vila buscava apenas os cruzamentos pelas pontas, principalmente pela esquerda, e o Anápolis chegando com perigo, toda vez pelas pontas, seja pela ponta direita ou pela ponta esquerda. Teve até uma bola cruzada que o Gonzalo acabou errando a passada e não conseguiu finalizar, mas o Anápolis levando muito perigo, né, chegando com perigo ali pelas pontas, aproveitando esse espaço que o Vila Nova deixava, esse buraco na marcação, e o Vila pouco conseguindo fazer no primeiro tempo. O primeiro tempo foi total do Anápolis, tá? O Vila teve dificuldades até mesmo para conseguir controlar a bola em seus domínios. Assim, claro que com o passar do jogo, ali chega por volta dos seus 30 e 35 minutos para frente, o Vila começou a pressionar um pouco mais, começou a chegar ali na área, cruzamentos, rondar aqui ali a área do Anápolis, mas a defesa muito bem postada no 4-4-2 do Wink, né, do Luiz Carlos Wink, que é o técnico do Anápolis hoje, estava muito bem postada e tinha facilidade até de conter os ataques do Vila. Segundo tempo veio, o Anápolis virou, né, o primeiro tempo vencendo, e aí por conta, não sei se do calor ou até mesmo por conta da segurança com o placar a seu favor, o Anápolis recuou muito, muito mesmo. Só que o Vila demorou demais a mexer. O Igor Magalhães deveria ter mexido no intervalo, porque haviam problemas claros de marcação ali. Até houve uma substituição ali com o Estevão, que entrou, né, no segundo tempo, logo no início, mas não cobriu as deficiências do Vila, que ainda sofria um pouquinho quando o Anápolis propunha umas jogadas pelas pontas, principalmente com o Fábio, que fez o gol e, na minha opinião, foi o melhor jogador da partida, sempre levando perigo quando subia o ataque ali pela direita. Só que por volta ali dos 15 minutos do segundo tempo, o Anápolis parou de atacar. Ele abdicou do ataque para priorizar a marcação. E aí o Vila começou a controlar o jogo no campo ofensivo. E obviamente, você ficar cruzando bola na área toda hora, você leva perigo, né, para fazer o gol. Com jogadores como o Fernandão ali na frente, por exemplo, é natural que cruzamentos levem certo perigo. Apesar disso, a defesa do Anápolis estava muito bem postada, em duas linhas de 4, quando estava sem a bola ali atrás, e até os atacantes, né, o Gonzalo e o Iago, voltavam também para auxiliar na marcação, e aí o jogo começou a ficar um pouco amarrado. O Vila Nova, quando substituiu, que demorou muito para fazer na minha opinião, mas quando substituiu com a entrada do Igor Bolt, com a entrada do Apodi e do Bruno Matias, melhorou bastante, tá? Só que essa melhora não se converteu em grandes chances de gol, tá? O goleiro do Anápolis fez uma bela defesa num chute que veio da esquerda, né? Um chute cruzado, mas que me lembre foi o único lance perigoso, claro, fora o gol anulado que eu já comentei, né? O gol anulado foi um lançamento ali se não me engano, foi até um lateral, posso estar enganado, tá? Mas foi um lateral onde o Fernandão escora para trás e aí o jogador vilanovense finaliza para gol. Gol legal, na minha opinião, como eu já falei antes, né? E contando com aquele outro chute cruzado, na minha opinião, foram os dois lances mais perigosos.
tá? Houveram cruzamentos em bola parada, alguns cruzamentos vindo pelas pontas, mas faltou aquela criatividade que a gente viu no jogo contra o Goiatuba. Mas vamos lá, o Anápolis se mostra mais qualificado do que o time de Goiatuba, tá? O Anápolis é uma equipe mais organizada taticamente, vem há muito tempo sendo treinado pelo mesmo técnico, o Luiz Cláudio Vinck, que é um técnico já com uma experiência do elenco, já com uma maturidade, né? Com a estrutura que o Anápolis tem, que o fornece, que o favorece, né? Então, assim, o Anápolis é uma equipe mais perigosa, mais complicada de se enfrentar do que o Goiatuba, que volta, né, para elite vindo da divisão de acesso como campeão, mesmo assim ainda precisa, né, se organizar para conseguir se manter pelo menos na primeira divisão do Campeonato Goiano. Já o Anápolis está aí, ó, há muito tempo fazendo boas campanhas na Série D, fazendo boas campanhas no estadual, chegando às fases de mata-mata. É uma equipe muito mais cascuda do que o Goiatuba, e o Vila Nova sentiu isso. Claro que início de temporada, existe a questão de entrosamento. Quando você pega uma equipe com um longo período de entrosamento tático, você sofre um pouco, né? O Vila teve muitas recomposições aí de elenco, já o Anápolis conseguiu manter boas peças, como o próprio Gonzalo, o lateral direito Fábio, que são jogadores que já estavam na temporada anterior. Então ajuda muito a dar um bom entrosamento, e foi isso que a gente viu, tanto no primeiro jogo do Anápolis, onde ele perdeu pro Goianésia, mas não jogou mal, tá? Fez um bom jogo, mas o Goianésia conseguiu achar um golzinho, quanto também nesse jogo onde de fato o Anápolis então venceu, tá? No segundo tempo o Anápolis recuou demais, na minha opinião, deixou a desejar ali na parte ofensiva, poderia ter proposto o jogo mais para tentar fazer o seu segundo gol, porque o Vila dava esse espaço, dada a necessidade que o Vila tinha de subir ao ataque. Então ele dava esse espaço ali na defesa. Nas poucas tentativas que o Anápolis fez, ele levou o perigo, inclusive uma bola cruzada do Fábio, onde o Denis Júnior faz duas defesas, primeiro no cruzamento e depois numa finalização da esquerda. Então o Vila deixou espaços, o Anápolis poderia ter aproveitado mais, mas não fez. Assim como o Vila, quando substituiu, poderia ter tentado fazer uma criação um pouco mais organizada, com triangulações pelas pontas, já que tinha por ali os seus melhores jogadores, que eram no caso o Igor Bolt, né, que veio do banco, e o próprio Apodi, que também veio do banco no segundo tempo. Poderia ter encostado um pouco mais ali algum meia, né, e ajudado maior. Tem uma outra questão. No segundo tempo, o Igor Magalhães fez uma mudança tática interessante, na minha opinião. Só que não funcionou, mas é interessante para se ver em outros jogos. Ele recuou o Ralf como um terceiro zagueiro e jogou num 3-5-2. Só que assim, se vai recuar alguém para a zaga, eu não acredito que deva ser o Ralf, tá? É bom você pensar, por exemplo, entrar com um zagueiro no segundo tempo, substitui um meia ou substitui um ponta e entra com um zagueiro, recua ele, coloca como um terceiro zagueiro, e aí você se lança ao ataque com um 3-4-3 ou 3-5-2. E aí você consegue ter um balanço tático mais interessante. Do jeito que o Igor lançou o time, ficou sem saída de bola, tá? O Ralf ficou retido ali na defesa, saía pela direita, né, tentando encontrar o Apodi, mas faltava triangulação e faltava organização no meio de campo. O Vila perdeu o meio de campo para o Anápolis e só tinha as pontas para jogar. Quando entrou o Apodi e o Igor Bolt, o time teve um pouco mais de intensidade ali pelas pontas, mas entraram tarde demais. E claro, galera, tem que levar em consideração também o horário do jogo. O jogo foi às 3h30 da tarde, ou seja, pegou um calorzão lascado, né, nesse final de tarde. E isso acaba desgastando sim, né, os jogadores. Mas o Anápolis se aproveitou melhor disso. Fez o gol logo no primeiro tempo, conseguiu se fechar, né, com uma defesa bem sólida num 4-4-2 e saiu dessa partida com a vitória. O Vila vai ter que buscar a recuperação na próxima rodada. Essa é a minha análise. Se você curtiu, deixe seu curtir. Se você concorda comigo ou discorda de mim, deixa nos comentários, tá? Coloca aí os comentários que a gente lê todos eles, responde todos os comentários. Se inscreve no canal, marca o sininho para acompanhar os próximos lançamentos. E considere se tornar membro do canal. A partir de R$ 1,99 você me ajuda demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui pro YouTube. Beleza? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. E um abraço de torcedor para todos vocês.